Sabia que esse calor, essa irritação e esse cansaço que você está sentindo não é só porque nós estamos no verão e tem dias que faz mais de 30 graus? Pode ser que você esteja iniciando o período da pré-menopausa. Já ouviu falar sobre isso? Às vezes a gente pensa que é nova demais para isso, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo imenso que compreende a menopausa. Oi, eu sou Ieda e seja muito bem-vindo a esse canal. Como eu já adiantei ali, o assunto hoje é perimenopausa. Vamos ao vídeo? A pré-menopausa ou perimenopausa é um período que pode, segundo a Associação Brasileira de Endocrinologistas, pode durar de 4 a 10 anos, antes do período marcado de menopausa. E essa diferença, muitas vezes a gente nem sabe do que nós estamos falando, né? A gente pensa em menopausa quando associado ao envelhecimento, associado à parada de menstruação. Mas essa parada de menstruação não é brusca, não é de um dia para o outro parou a menstruação. É um processo que vai levando e vai diminuindo o fluxo, diminui o fluxo, e às vezes você pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem menstruação, depois ela volta e fica um ciclo normal por meses ou anos, depois ela para e vai. Então assim, dependendo do corpo, do seu corpo, do jeito como ele vai reagir nesse período, você pode começar a ter essas intercorrências de falha de menstruação. E isso pode ser um indício, sim, de uma pré-menopausa. Mas não é só esse o fator predominante, né? Junto com isso, nessa fase, isso mostra que os seus hormônios estão alterados. E outros fatores, outros sintomas que aparecem são insônia, irritabilidade, falta de libido, esquecimento, cansaço excessivo, uma angústia, uma tristeza que vem do nada, ao mesmo tempo uma euforia e as mais famosas ondas de calor. E essas ondas de calor, para quem já passou, vai entender do que eu tô falando. Quem ainda não passou, vale aí esse relato. É muito interessante, porque dentro da mesma noite, você tem onda de calor, independente da temperatura que esteja lá fora. Tem ondas de calor que você não suporta nada sobre o corpo, de tanto calor, é um suador que vem, mesmo do couro cabeludo até o pé. É um calor que o corpo esquenta de um jeito, de dentro para fora, que nada contém. Por alguns minutos, é muito rápido. Passado esse período, vem um frio imediato. E um frio de verdade. Um frio que você precisa puxar o cobertor e se enrolar todinho, que é um frio muito intenso. É muito curioso. E dali você pega no sono, dali algumas horas, aquele ciclo vem de novo. Vem a quentura, você acorda, aquele calor, tem que se abanar, tem que tirar o cobertor. Dali a pouco, parece que o corpo relaxa e fala, nossa, agora refrescou, eu vou pegar no sono. Quando você começa a pegar no sono, começa a vir aquele frio terrível. Nossa, parece brincadeira quando a gente conta. Eu já passei por isso. Então, acho que se tivesse me contado, eu teria dificuldade para acreditar. Então, assim, vale o meu relato, mas só passando para saber, né? Tem mulheres que não passam por essa experiência tão marcada dos calorões. Mas, em média, pelo menos em algum momento, a maioria passa por isso. Pode ser um período curtinho, uns 2, 3 episódios ali, e pode ser por meses, pode ser por anos, né? Então, assim, eu já passei dessa fase. Foi mais ou menos por um ano ali, não seguido, mas durante aquele ano foi muito intensa essa coisa dos calorões. Depois passou, eu não voltei a ter. Eu ainda tenho uma temperatura muito alta no corpo, isso não mudou. Então, assim, às vezes acontece de você ficar com essas alterações, né, hormonais. E aí, essa pré-menopausa que nós estamos falando aqui hoje é justamente isso. É o período em que o corpo da mulher começa a ter movimentação, começa a ter alterações hormonais que indicam que você pode estar no período pré-menopausa. E a menopausa, exatamente, a palavra menopausa se refere ao marco da sua última menstruação. E não é no dia que ela simplesmente parou de descer. Não é. É depois passado 12 meses sem absolutamente nenhum ciclo de menstruação. Aí, depois daquele 12º mês, é chamado aquele período, aquele mês, de um período da sua menopausa. Então, vai ter essa oscilação, mês com menstruação, mês sem, 2 meses sem, mês com, 3 meses com, 2 sem, vai ficar meio bagunçado ali o ciclo, até que fique pelo menos 12 meses sem menstruação. Aí sim pode ser considerado que entrou no período que chegou na menopausa. É ponto, é aquele ponto ali. Tem o período antes, que é a pré-menopausa ou perimenopausa, e o período pós-menopausa. Então aquele ali é o marco, né? E em todo esse período, tanto antes quanto depois, os hormônios estão alterados, a vida já não é mais a mesma. Esse ciclo reprodutivo da mulher se encerra, no entanto, todas as alterações hormonais que já, né, nos acompanhavam desde a menstruação, desde lá do início da menstruação na adolescência, ela agora aparece com mais evidência porque está desregulado.
Normalmente os hormônios ficam desregulados, por isso esses sintomas tão expressivos, que algumas mulheres não sentem. Por isso, justamente porque essa questão da taxa hormonal é muito particular. Você vai precisar fazer uma investigação para entender como está a sua taxa hormonal. A pré-menopausa chegou e você está aí passando por uma série de sintomas. Tá com os calorões, não tá dormindo direito, porque você sente essa oscilação de temperatura. Esquenta, esfria, e aí vem insônia, 3 da manhã você já tá acordada, você tá sem paciência, irritada, no dia seguinte a noite vai ser ainda pior, porque você já sabe o que te espera. E como é que fica o parceiro? E além de tudo, nem precisava ter tudo isso para tua libido ter caído. E como é que fica? Será que você sabia que todos esses também são sintomas da pré-menopausa? Às vezes a gente está na fase dos 40, e 40, a gente escuta aí, é a fase da loba, é a fase do mulherão, e de fato é uma fase muito legal da mulher, né? Você saiu do INTA e entrou no ENTA, né? Os 40, os 50, os 60, então assim, a fase chegou na maturidade, e as mulheres estão chegando cada vez mais bonitas, mais plenas, mais jovens aos 40 anos. E aí, vem alguém querendo falar sobre menopausa? Não, isso não é pra mim. Pois é, foi o que eu pensei quando eu passei pelos 40. Hoje eu já vou fazer 52. Mas eu queria ter ouvido alguém falando pra mim lá nos 40 que eu tinha que procurar um médico e pedir diretamente orientações sobre a pré-menopausa. Porque eu passei quase 10 anos cheio de sintomas e eu não fazia ideia de que já era pré-menopausa. Porque misturou um monte de coisa. Passou pandemia, passou uma série de coisas aí, e de repente você sente tristeza, você sente irritação, você sente uma preocupação, e aí você não dorme direito, aí você junta tudo. Não, eu tô preocupada por conta disso, tô preocupada por causa daquilo, eu tô estressada porque é meu trabalho, eu tô cansada porque eu tenho filhos pequenos, tem que levar na escola, buscar na escola, fazer almoço e correr pra lá e correr pra cá. A gente vai justificando o que a gente tá vivendo. Você esquece as coisas, você fala assim, nossa, tô esquecidinha, é o TDAH, né? Principalmente pra quem tem TDAH, você já fala, eu esqueço porque eu sou voadinha mesmo. Só que a gente não associa, que você fala perda de memória, insônia, irritação, falta de libido. Isso tudo junto. Cansaço, irritação, estresse, tristeza, aquela tristeza que vem do nada. E você junta tudo isso, dá um bolinho. É um combo que junta um bolo inteiro, chamado pré-menopausa. E às vezes a gente não faz ideia disso quando você está com 40 anos. Só que é lá atrás que começa. Com 38 ali é o normal, 38, 40, de começar o processo de pré-menopausa, que pode levar de 4 a 10 anos. 10 anos. E a gente pensa que é só a menopausa que vai trazer um problema, mas não é. A menopausa é o fim do processo. Quer dizer, não é o fim, porque depois a gente ainda continua nesse processo, mas é bem mais calmo, bem mais tranquilo, te garanto, já passei. Eu passei pela menopausa aos 48. Depois, dá uma quietada, o corpo dá uma acalmada. Antes é que é o problema. E ninguém fala do antes. Quer dizer, muita gente agora tá falando do antes. Mas eu percebo que falta ainda muita informação. Pelo menos as mulheres com quem eu converso, que tem menos de 45, elas ainda acham que não é pra elas. E é por isso que eu tô aqui. Quero falar sobre isso pra você. Se você tem menos de 45, você já pode estar no período pré-menopausa. Essa vida da mulher, ela é realmente um ciclo, uma mudança, uma variação de uma série de coisas que acontecem pro resto da vida. Tem mulheres que vão ter cólica, outras não. Tem cólicas mais intensas, outras mais leves. Tem mulheres que têm uma TPM muito mais marcada, cheia de sintomas. Outras passam por esse período de forma quase imperceptível. Umas têm um ciclo de 2, 3 dias, outras têm um ciclo de mais de 7 dias. Outras têm um fluxo muito pequeno, outras têm um fluxo muito, muito intenso, a ponto de ter que usar absorventes noturnos, que são mais grossos, mesmo de dia. Então, como é complexo, né? Como é complexo, como é muito interessante. Por mais que a gente sinta as dores, nesse momento, as dores de ser mulher, as dificuldades, porque algumas acham que menstruação é muito importante e é muito... Claro, vou corrigir aqui minha fala. A menstruação, sim, é muito importante. Então, a menstruação é um marco saudável, mostra que a gente está com um organismo bem regulado para o que foi criado, né? Mas é um processo que, assim, para muitas mulheres é um incômodo. É desgastante, é frustrante, causa muitas oscilações hormonais, causa muitas dores. Já para outras, elas ficam se sentindo femininas, delicadas, se sentindo vivas por estarem menstruadas. E tem muita dificuldade, às vezes, de aceitar o fim da menstruação, porque ela sente como se tivesse encerrado o ciclo feminino da vida dela. Mas, na verdade, é só
vamos dizer que se o corpo foi preparado para ser ocupado por outro ser, para gerar outro ser, isso precisa ter um encerramento em algum momento, né? Essa mulher, fisicamente, ela não tem mais condições, em algum momento, de gerar uma nova vida, né? Eu acho que, assim, o ciclo natural é perfeito. E diferente, né? A gente imaginar estar grávida aos 50 anos. Qual a disposição física para você ter um filho aos 50 anos e estar com a barriga pesando da gravidez, estar com todas as oscilações hormonais e viver uma vida de uma mulher de 50 anos, com filhos criados, muitas vezes com netos, com toda uma rotina muito, muito diferente, de uma lembrança muito remota. Muitas querem isso, né? Na verdade, algumas querem, eu vou corrigir, algumas querem, porque são exceções. A maioria já encerrou esse ciclo na vida, mentalmente, já não quer mais esse recomeço. E eu acho que é o perfeito do corpo humano, né? Tem todo um ciclo. Considerando que a gente começa a menstruar lá pelos 13 anos, que é quando o seu corpo começa a ovular, você ovulando por 20, 30 anos aí, já deu, né? Já deu. Então, é natural, e isso é correto. A gente tem que agradecer a Deus que fez isso, ter um encerramento em algum momento. A diferença é que a gente passa por uma série de, também, intempéries aí, dificuldades, quando esse período vai se encerrar no corpo humano. E sobre isso que a gente está falando. Então, existe um tabu, existe um medo, existe uma preocupação em relação à reposição hormonal. A gente acha que, às vezes, a gente tem que só querer tudo que é natural, e é bom, né? Ou deixar que o corpo humano se encarregue do processo, e também é bom. Porém, depende dos prejuízos que você está tendo nessa fase, né? Às vezes os prejuízos estão sendo grandes demais. Será que não vale a pena investigar sua taxa hormonal e verificar o que seu médico recomenda? Quais as possibilidades que existem? E fazer um teste, fazer uma experiência para ver com que tipo de tratamentos você vai se sentir melhor, vai ter uma atividade de vida mais plena, você vai estar mais tranquila, você vai estar menos alterada, né, nas emoções, na disposição, porque a gente tem uma vida para viver, né? Tem afazeres, tem uma série de rotinas, uma série de coisas para cumprir, e os prejuízos podem estar sendo muito grandes e estar afetando todas as outras coisas. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, que o principal nesse momento é que a gente entenda o ciclo que a gente está vivendo. Se você está na pré-menopausa, se você já está no período dos 12 meses sem sangramento, isso que demonstra que você já está chegando na sua marca de menopausa, ou se você já passou por esse marco, e o que agora, após menopausa, ainda está te provocando de alterações, porque até para a reposição hormonal tem prazo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa resolver, né? Tem coisas que a gente não pode estar fugindo ainda, não pode demorar tanto para decidir, porque o tempo passa e depois as coisas podem ficar mais difíceis. E a gente olha para trás, eu mesma estou nessa fase, estou olhando e pensando assim, puxa, e é por isso que eu quis trazer esse debate aqui, sabe? Eu espero que seja um espaço que possa ajudar a todas nós que estamos aqui, né? Nessa troca, a gente se entender melhor e se apoiar e entender que não somos só nós, que às vezes a gente passa por dificuldades e pensa que só na minha casa que é assim, né? Só na minha vida que é assim, é só o meu corpo que tá assim, não é? E eu mesmo tô olhando para trás e pensando, puxa, eu gostaria de ter entendido que eu poderia ter uma qualidade de vida melhor quando eu passei dos 40. Porque esses últimos 10 anos foram muito difíceis, em termos de emocional, de disposição. Então foram 10 anos com muita dificuldade, 10 anos em que eu passei me arrastando e com muitas oscilações de humor, e justamente foi um período muito turbulento na minha vida, de trabalho, de correria, passamos pela pandemia, né? Então, assim, todas nós passamos pela pandemia, o que já naturalmente nos afetou. Então imagina eu passando por tudo isso ainda dentro do ciclo da menopausa, né? Então, esses últimos 10 anos eu gostaria de ter tido a orientação de procure o médico e vá fazer um tratamento, ou vá buscar fazer pelo menos uma avaliação da taxa hormonal e procure orientação de um especialista em menopausa, porque você pode, isso tudo que você está sentindo, isso tudo que você está passando, pode ser já a pré-menopausa, que interfere bastante. A gente fica só esperando a menopausa, né? A gente nem sabe o que é menopausa às vezes. Então, eu gostaria de ter feito isso antes. Então, por isso que eu acho que é importante isso, principalmente para quem ainda não passou, ter algum norte, alguma direção aí para seguir melhor daqui em diante. E a sua qualidade de vida fica muito comprometida. Então, o propósito aqui é que a gente conheça um pouco mais sobre a pré-menopausa, esse período tão longo na vida da mulher e tão marcante, e do qual nenhuma de nós vamos escapar. Então, que a gente consiga ter, com o máximo de informações possíveis, condições de equilibrar, de organizar, de resolver isso, para que a gente tenha o menor prejuízo possível na qualidade de vida.
porque é uma fase muito importante. A fase depois dos 40 da mulher é uma fase muito produtiva e é uma fase muito bonita, é uma fase muito marcante para a mulher fazer 40 anos, né? Em questão de feminilidade, a mulher se sente muito potente, muito capaz. É uma fase que a mulher se sente muito sensual, sendo uma mulher já madura, porém muito ativa e cada vez mais bem cuidada, mais bonita, mais jovial. Então a gente não quer passar mal essa fase, né? Quer passar muito bem. Então eu desejo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que você possa buscar ajuda para chegar nessa fase da pré-menopausa e passar por ela da melhor forma possível, sem prejuízo nas suas relações e com o seu corpo em pleno funcionamento. Espero ter te ajudado. Até o próximo. Tchau, tchau.